Bem-vindo ao canal Vida e Escrituras. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para aprender diariamente sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre uma história intrigante e cheia de lições na Bíblia. A história de Ismael, filho de Abraão e da serva Agar. Ismael não foi o filho da promessa, mas Deus cuidou dele e o abençoou com uma grande descendência. Vamos explorar juntos essa história e descobrir mais sobre a obra de Deus em sua vida. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido da união entre Abraão e Agar, a serva egípcia oferecida por Sara, esposa de Abraão. Naquela época, Sara era estéril e desesperada para dar um herdeiro a Abraão. Ela então seguiu um costume da época, oferecendo sua serva para que pudesse ter filhos por meio dela. Sara disse a Abraão: "O Senhor me impediu de ter filhos. Tome a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela." Abraão concordou e Agar concebeu. No entanto, assim que Agar soube que estava grávida, começou a desprezar sua senhora, Sara. Isso gerou um grande conflito entre as duas mulheres. O desprezo de Agar por Sara foi um grande problema. Naquela sociedade, uma serva que se comportasse dessa maneira poderia ser severamente punida. Sara, sentindo-se humilhada, foi até Abraão e disse: "Você é responsável pela afronta contra mim. Eu mesma coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que está grávida, ela me despreza. Que o Senhor julgue entre mim e você." Abraão respondeu a Sara: "Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor." Sara então começou a maltratar Agar, que acabou fugindo para o deserto. Lá, um anjo do Senhor apareceu a Agar junto a uma fonte e perguntou: "Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde vai?" Agar respondeu que estava fugindo de sua senhora. O anjo do Senhor disse a ela: "Volte para destino sua senhora e sujeite-se a ela." E acrescentou: "Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar." O anjo também disse: "Você está grávida e terá um filho. Você o chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento." Mesmo após o retorno de Agar, as tensões na casa de Abraão continuaram. Anos mais tarde, Deus cumpriu sua promessa a Abraão e Sara, dando-lhes um filho, Isaque. O nascimento de Isaque trouxe ainda mais complicações. Durante uma festa para celebrar o desmame de Isaque, Sara viu Ismael zombando de seu filho. Ela então exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. "Livre-se daquela serva e do seu filho, pois o filho daquela serva jamais será herdeiro com o meu filho Isaque." Abraão ficou muito angustiado com essa situação, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: "Não se preocupe com o menino e com a serva. Atenda a tudo o que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas também do filho da serva farei um povo, porque ele é seu descendente." Na manhã seguinte, Abraão deu a Agar pão e um odre de água e os mandou embora. Agar partiu e vagueou pelo deserto de Berseba. Quando a água acabou, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se a certa distância, porque não queria ver o menino morrer. Ela começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse: "O que aflige, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo." Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Ela encheu o odre e deu de beber ao menino. Ismael cresceu no deserto de Parã. Tornou-se um hábil arqueiro, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Embora Ismael não tenha sido o herdeiro da promessa feita a Abraão, Deus não o abandonou. Ele prosperou e teve 12 filhos, formando uma grande descendência. A Bíblia relata que os descendentes de Ismael se tornaram líderes de 12 tribos que se espalharam pela região. A história de Ismael nos ensina várias lições importantes. Primeiro, ela nos lembra que mesmo quando não somos escolhidos para um propósito específico, Deus ainda cuida de nós. Ismael não foi o filho da promessa, mas Deus o abençoou e fez dele uma grande nação. Segundo, a história mostra que Deus ouve e responde às nossas aflições. Ele ouviu o choro de Agar no deserto
e providenciou o que ela precisava para sobreviver. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente e cuida de nós. Finalmente, a história de Ismael é um lembrete da importância de confiar nos planos de Deus, mesmo quando não os entendemos completamente. Abraão teve que despedir seu filho, mas confiou na promessa de Deus de cuidar de Ismael. Gostou de saber mais sobre a história de Ismael? Comente aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Inscreva-se e ative o sininho. Deus te abençoe.